eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 11, para a nossa leve e breve meditação, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra que nele habita adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foram curadas. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo desce do céu para a vista dos homens, engana os que habitam na terra, com sinais que foi-lhe permitido que fizeste na presença da besta, dizendo: o que habita na terra, e que fizesse uma imagem à besta, que receberia a ferida de uma espada e viva. E foi-lhe concedido desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse o que fossem os mortos, todos os que não adorassem a besta. Fizeste que fossem mortos todos que não adorassem a besta. Queridos e amados irmãos, esta palavra é uma palavra que nós devemos dar bastante atenção para ela, porque é uma palavra escatológica. O apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo João, assim ele já tinha descrevido a manifestação da besta que subiu da terra, que é o falso profeta, o anti-Espírito Santo, dizendo: vi ainda outra besta que emergiu da terra, que possuía 2 chifres, que parecendo um cordeiro, mas ela falava como um dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz milagre, e faz com que também os habitantes que habitam, que adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foram curadas. A primeira besta que emergiu do mar, essa primeira besta porque mar, meus irmãos, não é águas, não é praia, esse negócio, mar é povos, que está em Apocalipse 13:1, mar é povos. Porém, a segunda besta, ela não emerge do mar, ela emerge da terra, que está em Apocalipse capítulo 13, no versículo 11, a partir da onde nós começamos a ler. Porém, de qual terra ela emerge? O vocábulo aqui, no nosso dialeto grego, ereste, ou senão Adamã, que são usados, esse dialeto, esse texto, ele é usado na Bíblia como hebraico, no sentido de terra, que significa todo o planeta Terra, mas também é utilizado para referir a terra de Israel, ou Erestes, ou Israel. E alguns comentaristas chegam a comentar que essa imersão
da onde surge essa besta, alguns sugerem que a terra aqui seja a Palestina, pois a palavra terra, ela é frequentemente referente ao território ocupado por Israel, né? Ou porém o termo que o hebraico nos dá no grego, ou seja, no grego é G, de onde originou o termo geografia. Porém o termo G, onde originou a geografia, ele se explica o planeta Terra de um modo geral, uma parte geográfica ocupando toda a geografia geral. O raciocínio é o seguinte: a primeira besta que emerge do meio do povo, ela vem com o mar, né? Ela saiu do mar. Essa primeira besta, ela surgiu do mar. A segunda besta, ela já emerge da terra. As duas bestas surgiram de baixo e não de cima, o que nos mostra que as suas origens nas regiões inferiores da terra. A descrição dessa segunda besta é bem diferente da besta primeira. O poder da primeira besta é um poder bélico, é um poder político, porque ele causa a expressão de quem é semelhante a uma besta, a quem pode pelejar contra todos e ninguém poderá pelejar contra ela. Igual eu disse, o maior líder que estiver no poder, as forças mais poderosas que houver atuando na época deste acontecimento, será derribado por essa besta. Ninguém poderá pelejar contra ela, né? Está escrito em Apocalipse 13, no versículo 4, que ninguém poderá pelejar contra ela. Agora, já o poder dessa segunda besta, quem pode contra ela? A segunda besta, ela é uma besta religiosa, por causa da expressão também, opera sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. Apocalipse 3:13. Então, meus irmãos, portanto, a segunda besta, ela será o falso profeta, que será um chifre religioso, que liderará uma religião mundial, que será uma religião apostata, constituída de todas as crenças e misticismo que já existiu em todas as épocas. Já existe noticiário, inclusive, da inauguração de uma mesquita ecumênica em Dubai, chamado Casa de Abraão, com o objetivo de unir as principais religiões do mundo e líderes cristãos com líderes muçulmanos, judeus, hindus, os budistas, né? Que eles se reúnem para trocar experiências místicas entre si e duas respectivas religiões. Eles querem manipular a todos, criando uma espécie de plataforma política para um evento de um grande líder político mundial tomar conta de tudo isso, né? Que na verdade já aponta para o anticristo. No Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Porque ele é um grande líder religioso mundial. Esse aqui que nós estamos falando agora é o falso profeta do Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 até o 18.
Esse falso profeta, ele terá a missão de convencer o povo de todas as principais religiões receberem um anticristo, conforme João descreve a função da segunda besta, né, que fala que ele é o chifre religioso e será convencer o povo a adorar a imagem da primeira besta, né? Portanto, nós podemos denotar aí que a segunda besta, ela vem para poder fazer o povo atencionar a primeira besta. O diabo imitará as coisas de Deus para enganar as pessoas. Jesus Cristo diz o seguinte acerca do Espírito Santo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade, porém, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo anunciarei. Ou seja, eu vou-lo de anunciar, porque tem umas versões que falam eu vou-lo anunciarei, e outras falam ele vou-lo anunciará, né, que está em João 16, do 13 e 14. Assim, meus irmãos, com a função do Espírito Santo da verdade de glorificar a Cristo, né? O Espírito de Deus, ele veio para quê? João capítulo 16, no versículo 8, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Já o espírito do anticristo, que é o falso profeta, esse espírito do falso profeta, do anticristo, ele é o anti-Espírito Santo. Ele será, a função dele será de glorificar o anticristo. O Senhor Jesus Cristo também, ele revelou isso para João, e o mesmo escreveu dizendo: vi ainda outra besta que emergia da terra e que possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foram curadas. Também operará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Apocalipse capítulo 13, versículo 12 e 13. Então vai começar uma operação no mundo de uma trindade satânica formada pelo dragão, no caso, que é o diabo. Sendo o anticristo Deus, né, no caso que vai estar atuando, a besta que subiu do mar, sendo o anticristo, né, do Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 10, e a besta que subiu da terra, né, sendo o anti-Espírito Santo, que é o Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 até o 18. Então, o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação, o apóstolo Paulo, ele teve essa revelação que o anti-Espírito Santo, que essas 2 bestas, que é o anticristo e o falso profeta, ele chega a revelar nele de 2 Tessalonicenses, se não me falha a memória, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 até o 6, se não me falha a memória. O apóstolo Paulo, ele escreve que será o anticristo
dizendo que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho do pecado, que é o filho da perdição, na qual ele vai se opor contra tudo que se chama Deus, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou seja, objeto de culto, pondo-se a sentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos concordeis de que ainda convosco eu costumava a dizer essas coisas, e agora sabeis de quem detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade, que já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Então será o fato revelado, o iníquo a quem o Senhor matará com o assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo, ele descreve, meus irmãos, como será o falso profeta, dizendo, ora, o aparecimento do iníquo, a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio de mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para derem crédito à mentira, a fim de que seja julgado todos, enquanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Portanto, não será dita o anticristo fará milagres. Então, a primeira besta, mais o falso profeta, que é a segunda besta, enquanto o Espírito Santo da verdade, que está em Apocalipse, em João capítulo 16, versículo 13, o espírito maligno, que é o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo, 2 Tessalonicenses 2, no versículo 13, o falso profeta será um espírito de mentira, de engano, ele vai agir no mundo todo com a dissimulação, fazendo até fogo descer do céu, para imitar o Espírito Santo. Esse falso profeta, ele já tem a sua preparativa na terra. A gente já podemos notar, eu já passei por alguns lugares. Não posso falar que as pessoas sejam réplica dele, mas que falava muita coisa que era antibíblico. Por isso que o cristão deve sim mergulhar nos estudos bíblicos, fazer parte dos ensinamentos, principalmente da escola dominical. Se a sua igreja tem escola dominical, não falte nas aulas da escola dominical. Seja presente nesses cultos, porque são cultos importantes, meus irmãos, que fará de vocês grandes sábios para discernir esses sinais que o próprio Deus vai estar permitindo acontecer esses sinais para as pessoas não acreditar na verdade e serem julgados. Então, a União Europeia,
ela, outrora, ela é chamada de um mercado comum, o mercado comum europeu, né? Que é UE e tem o MCE, que é a Comunidade Europeia, o CE, que tem entre dois parentes, para muitos estudiosos, a formação de um novo Império Romano. A Europa, ela se sente ameaçada pelo Império Asiático, encabeçado pelo Japão, encabeçado pela China e países donos do petróleo. Depois, pela ameaça dos Estados Unidos da América, como ser o período econômico das nações, o autor do livro, ele chega a mencionar uma formação dos Estados Unidos da Europa. Segundo os escritores franceses, somente um novo império que é regido por um homem poderoso, né? Que esse homem será o anticristo e poderá competir com os demais impérios que ameaçam a Europa em artigo público. Então, nós vemos que aqueles que conhecem mesmo a fundo esse relato de Apocalipse 13 já começa a trazer uma denotação que nós precisamos, né, dar atenção a isso. Nós vemos que o mercado comum da Europa diz que precisaria de um homem para arrancar o toleiro, os pés dele do toleiro da economia, que chegou a certo ponto em que eles estão mergulhados, né? Ali vai ser enviado um homem que seja ele Deus ou demônio. Isso é um comentário de um dos maiorais lá, né? E que veja que esse sonho de uma espécie de uma ressurreição do Império Romano, que já nos antigos tempos vem desde a época chamado Império de Carolina, os imperadores que atuavam, que eram imperadores romanos, Calígula, e também conhecido como o Império de Carlos Magno, né, que atuou em 768 até 814. Então, todos nós lidamos diariamente com a importância da invasão do chip nos dias de hoje. É como isso fosse uma facilitação, ou seja, um controle mundial das pessoas através da tecnologia. Todos nós usamos cartão. Se não tiver quem usa, é poucos. Todos os cartões de crédito, cartões de débito, já tinha sido trajetado um marrom para passar nas máquinas que tem sido subsistido por cartões de chips, né? No caso, a pessoa que usa o cartão de crédito, para ela dar um pulo pro chip, não vai ser muito diferente, né? Porque as coisas vão evoluindo. Eu não sei se os irmãos já denotaram que o dinheiro vem sofrendo uma modificação dia após dia, né? Ele veio passando, do cruzeiro chegou no real,
o real lá vai passando por Pix, né? Porque praticamente a gente está começando a perder o contato com o dinheiro. A maior parte dos pagamentos são via Pix, né? E o Pix, ele tem ali o seu QR Code, né? Eu até falei com os irmãos esses dias para trás sobre o código de barra, né? Que se você observar no código de barra aí, você vai ver um risquinho que desce bem embaixo, no primeiro. No meio tem mais um risquinho que desce até mais embaixo. E no último também tem um outro risquinho que desce até embaixo, que no caso totaliza 666, né? E todos os aparelhos de celular precisam de chips, né? Um chipzinho para falar, para baixar o aplicativo, né? De alguma forma, de alguma operação, para funcionar através do nosso celular. Então o governo ele consegue ter as informações das operadoras de telefone, as operadoras de telefonia, aonde nós estamos, por onde nós andamos, até o que fazemos. Caso queira fazer um levantamento mais precioso nesta pandemia, né, que aconteceu há poucos anos atrás aí, até o ano passado, até no meio do ano, o governo de São Paulo, ele admitiu a monitorar circulação de pessoas através das informações de operadoras de telefonias. Todos os nossos passos já são hoje controlados através de aplicativos de GPS que informam com precisão a nossa localização. O nosso portal G1, em uma das suas matérias, né, de 10/10/2016, já havia publicado o seguinte: a manchete lei sobre o chip da besta em São Paulo tem que ser suspensa, diz a Procuradoria. O texto do material dos jornalistas ainda diz o seguinte: a Procuradoria Geral da Justiça, PGJ de São Paulo, pediu a suspensão da lei criada em Santa Bárbara do Oeste de São Paulo, que proíbe a implantação do chip eletrônico em seres humanos, à medida em que o caráter humano vale o julgamento definitivo da ação, a legislação foi proposta com uma base em uma justificativa insuficiente que causou uma polêmica e foi proposta com uma base de um texto da lei que foi citada no fim do mundo da passagem bíblica, e a intenção de impedir a ordem satânica representada pela marca da besta, que instale os rastreadores nas pessoas. Naquele mesmo ano, escrito, os jornalistas dessa matéria, os moradores da cidade do Rio de Janeiro, fez a representação ao Ministério Público Paulista com pedido da ação de uma inconstituição da lei, no pedido dos promotores da promotoria. O autor afirma que a legislação tem por radicular
a finalidade da expressão que proíbe o anticristo de sua marca. Então, quer dizer, os moradores do município, eles não aceitaram essa sugestão de proibir com que a marca, ou que o chip, ele chegasse. Eles se manifestaram contra, querendo que isso não acontecesse. Eles não acharam isso legal. Eles não concordaram com a tal proibição. E nós vemos que na finalidade da expressão proibir o anticristo a marca, né? Os moradores aqui, eles já abriram as portas por meia. O tal jornalista, ele ironizou. Ele ironizou as profecias da Bíblia, dizendo que simplesmente isso é absurdo. Que em pleno século XXI ainda existe gente que acredita no Apocalipse, mas ainda que detenha o mandato dessa plataforma parlamentar para fazer leis que impugnem a Bíblia como fonte de direito. Então, meus irmãos, nós vemos que nessa polêmica a atenção foi virada para a Bíblia, né? Eles falaram, esse negócio está gerando mal na mente das pessoas. Ele afirmou, na sua representação enviada para o MP, essa resposta irônica, né, do jornalista, que questionou a suspensão da lei para permitir a instalação do chip humano na cidade paulista de Santa Bárbara. Ele referia-se à iniciativa de um vereador da cidade da Barra, que está uma lei apocalíptica, que aprendemos tudo sobre isso, né? E o critério é descrente e pensa muitas vezes na profecia bíblica para evolução desse projeto. Não passa de uma instalação dos crentes. Um ironizou, o outro já pegou como teses para poder verificar a hipótese. E ao mesmo tempo, tais pessoas aceitarão a implantação do chip mundial em humanos sem nenhuma objeção, imaginando que isso é apenas uma política de um governo para facilitar a vida do cidadão. Entretanto, a implantação do biochip em pessoas por parte do governo já foi orientado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Essa realidade já acontece nos Estados Unidos e em países da Europa, que deverá acontecer também, como também futuramente no Brasil. O primeiro homem brasileiro a fazer a implantação foi um morador dos Estados Unidos, que fez no estado de Minas, no ano de 2015. Com o chip é possível desbloquear computadores, tablet, celular e outros equipamentos eletrônicos ao mesmo tempo. Além disso, ele propõe que apenas fique livre de cartões de banco, de ônibus, de metrô, e que seja localizada com praticidade em situações perigosas. Olha que prato cheio do diabo para a humanidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Quem quer que eu continue, diga aleluia. Aleluia, aleluia. Então, Aleluia. quando a pessoa for sequestrada, no caso de um sequestro, no começo, para enganar a população, os governos dirão que para melhor facilitação da vida das pessoas, para depois controlar todos os seres humanos da terra, determinando que só poderá comprar ou vender quem estiver o chip implantado na testa ou na mão direita, né? Eles pegaram essa hipótese e fizeram virar lei, né? E isso está no Apocalipse do 13 até o 18. Apocalipse 13, do 1 até o 18. Os próprios cientistas, meus irmãos, que inventaram o chip, já admitiram que esse biochip, ele só funciona perfeitamente se for implantado na região da testa ou na região da mão direita das pessoas. Tá vendo como é que as coisas vão se encaixando nas profecias? Que os céticos e os ateus acreditam que eles não acreditam e nem crêem na palavra de Deus. É verdade que se cumprirá no mundo infalivelmente, né? Porque até o próprio Jesus, ele deixou claro isso em Mateus 24, a partir do verso 35. Aqui vale a seguinte frase: mesmo que o mundo não compra a Bíblia se cumpre no mundo. Aleluia. A China, por exemplo, ela já implantou um software, um aplicativo que acredita, que dá um crédito social em que todos os chineses serão obrigados a se inscrever. Isso possibilitará as pessoas serem monitoradas pelo governo chinês. O seu comportamento social, o seu comportamento econômico, o seu controle da própria circulação do cidadão chinês será monitorado por um satélite. Eles já adotaram o hábito da implantação, né? E por mais que os governos comunistas não acreditem na Bíblia, eles usam essas tecnologias para controlar, inclusivemente, as pessoas contaminadas ou não pelo coronavírus, né? Que nós vemos que o coronavírus, ele gerou uma polêmica mundial porque houve muitas mortes, né? E houve alguns aparelhos dando sombra dessa implantação. Tudo isso já foi previsto no livro do Apocalipse, né? Você chegava na porta de um supermercado para entrar, primeira coisa que a pessoa tinha que estar de máscara, álcool nas mãos, aparelho de medir temperatura na testa ou na mão direita, né? Então é uma sombra a qual prevê que todos os cidadãos do mundo serão controlados e serão monitorados acerca de todas as suas atividades econômicas, sociais, planos econômicos, planos mundiais do mundo do anticristo, que obrigará todas as pessoas a implantar a marca do 666 na testa ou na mão direita, né? Que está em Apocalipse 16, Apocalipse 13, do 16 até o 18. E através desse aplicativo, o governo da China, ele iniciou o monitoramento de saúde do seu cidadão, classificando uma bandeira verde,
uma bandeira amarela ou vermelha para controlar aonde cada pessoa estiver. O software, meus irmãos, ele ajuda a combater a propagação de um novo coronavírus. Mas também ele abstém a polícia com informações pessoais do usuário, segundo o que foi relatado pelo jornalista americano, né, da TV New York. Inclusive, já está previsto a implantação de do chip em todos os veículos da China. Ainda em 2020, os governos fizeram essa recapitalização para monitorar também a circulação do cidadão dentro dos seus veículos. Ou seja, o governo chinês e a sua busca de criar um estado policial, ele depositou no coração das pessoas um sonho. E sonhando em muitos filmes de ficções, de cientista, aqui está preparando um novo sistema idêntico para uma identificação, né, veículo ser identificado, que será capaz de ser monitorado até mesmo em movimento. O movimento do cidadão também será identificado e rastreado em todos os países. Portanto, toda a plataforma dos governos do anticristo futuro, do ditador mundial, já está sendo construído. Muitas outras técnicas e tecnologia será criada por governos ditadores ou até democráticos, com desculpa, de prevenir a população contra a proliferação de doenças e monitorar o cidadão do mundo inteiro com a desculpa de proteger a população do futuro vírus, do coronavírus. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam que a vacina ela foi obrigatória. Tem pessoas que foram mandadas embora do serviço por causa que não quiseram vacinar, né? Então, a Bíblia fala que aquele que não receber a marca da besta não vai trabalhar, não vai comprar, não vai vender, não vai viajar. E essa vacina ela veio nos mostrando isso, né? Porque você chegava num lugar, a pessoa pedia o cartão de vacina. A pessoa obrigatoriamente ela tinha que ser vacinada para ela embarcar numa viagem. Para ela entrar no supermercado para comprar algo, ela tinha que ter o cartão de vacina e mostrar. Aleluia. Olha como é que as coisas vai se encaixando na profecia, né? E a desculpa de proteger a população desse vírus, né, do coronavírus. O primeiro, eles protegem a população futura de vírus, do coronavírus. E quem defende a facilitação de usarem como desculpa para implantarem na população um chip que controla a economia social e que também religiosa, que todo cidadão no futuro terão que prestar essa condolência aos governos. Inclusive, nessa pandemia mundial de 2020, já está na implantação de muitas coisas, né, que serão apenas adaptadas, que futuramente o governo do anticristo, por exemplo, esse mesmo aparelho de medir temperatura que eu falei, para as pessoas entrar nos estabelecimentos comerciais, que parece mais uma arma eletrônica
empunhada para a nossa cabeça, na mira da nossa testa, aparentemente ela é inofensiva, mas ela será usada no futuro não mais para medir temperatura, não mais para medir temperatura das pessoas, mas para detectar na testa ou na mão quem tem a marca da besta ou quem não tem. A pena de não poder comprar e vender caso não possua o selo, o chip do anticristo será detectado. Então, os 7 selos, né? Alguns intérpretes da escatologia bíblica colocam os fatos teológicos da abertura dos 7 selos dentre os da primeira fase da tribulação. Eles correspondem os primeiros 3 anos e meio, como a Septuaginta que eu falei das 70 semanas de Daniel, né? O apóstolo João, ele completou, ou seja, ele completou essa visão tendo uma contemplação. E qual seria essa contemplação? O Cordeiro de Deus abrindo o primeiro selo, né? E esse primeiro selo, ele dizia que viu, né? Ele falou assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: vem e vê. E vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Apocalipse capítulo 6, o 1 e o 2. O anticristo, ele apresenta como salvador do mundo através de uma falsa paz e um governo ilusório no início da grande tribulação. Este primeiro selo, ele é descrito no sermão profético de Jesus acerca do final dos tempos, do Evangelho de Mateus, que teve a participação de um dos seres viventes, que provavelmente tem o rosto de leão e aponta para o que Jesus Cristo disse acerca do primeiro selo, dizendo: eu sou o Cristo, né? Que as pessoas teriam que se prevenir que essas pessoas ouviriam isso: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Mateus 24, no 4 e no 5. Esse primeiro cavaleiro branco que se manifestará no final da grande tribulação, o Apocalipse 19, 11 até o 16, o livro do Apocalipse nos apresenta 2 cavalos brancos, né? E os seus cavaleiros, os quais apresentam um grande contraste. O primeiro cavaleiro é no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Esse cavaleiro aí é o anticristo, que vai implantar a falsa paz durante os 3 anos e meio, ou seja, no período da Septuaginta, que é as 70 semanas de Daniel. O segundo cavaleiro, ele está no Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 16. Esse cavaleiro é o Senhor Jesus, um cavalo branco, e o seu cavaleiro atravessa o palco da profecia do Apocalipse 6. E outros cavalos brancos, cavaleiros, surgem no palco da profecia do Apocalipse 19 e ofusca o cavaleiro anterior, que no caso seria o cavaleiro branco, que esse é uma farsa, esse é um anticristo. Então, as cores brancas de ambos cavalos simbolizam a paz,
Porém, a paz dos cavaleiros, do Apocalipse 6, ela é uma paz falsa, né? Porque todo mundo vai estar em guerra e os países vão estar se definhando por causa do estado de guerra, do palco de pandemias, de vários tipos de aflição que vai estar atuando no momento. E o Apocalipse capítulo 6 apresenta o cavaleiro branco que chegará nessa primeira etapa trazendo uma falsa paz e todo mundo vai se alegrar nele. Só que Paulo, ele fala no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 3: entretanto, a paz do cavaleiro branco do Apocalipse 6, ela terá uma surpresa de uma repentina destruição. Agora, o cavaleiro do capítulo 19 é uma paz verdadeira, que é a mesma paz que o Isaías apresentou em Isaías 9, versículo 6, que ele fala que um menino nasceu e um filho vos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. E ele também fala em João capítulo 14, no versículo 27. Então o cavaleiro branco do capítulo 6, ele é um anticristo, e ele vem estabelecendo uma paz ilusória, que é estabilizada bem no começo da tribulação. Porém, o cavaleiro branco do capítulo 19 é Cristo, o Cristo verdadeiro, que se manifestará em glória no final da grande tribulação, ou seja, na parousia, do Apocalipse 19, no versículo 11. Esse cavaleiro com esse cavalo branco, do capítulo 6, ele é desapontado no cenário com um arco de guerra, né, que está em Apocalipse capítulo 6 e no versículo 2. Porém, o cavaleiro branco do capítulo 19, ele aparece com um cetro de ferro que simboliza a autoridade para reinar. Aleluia! Apocalipse capítulo 19, versículo 15. O cavaleiro branco do capítulo 6, ele recebe uma coroa, que fala no versículo 2 do capítulo 6. Porém, o cavaleiro do capítulo 19, ele possui muitas coroas com muitos diademas. Apocalipse 19, versículo 2. O cavaleiro do capítulo 6, ele saiu vencendo para vencer. Capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse. Porém, o cavaleiro do Apocalipse capítulo 19, ele já é o grande vencedor. Apocalipse 17, 14. O cavaleiro branco do cavalo branco do Apocalipse 6, ele não possui um nome. Ele não possui um nome. Porém, o cavaleiro do cavalo branco, ele, no capítulo 19, ele tem o seu nome na sua coxa e o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 19, 16 de Apocalipse. O cavaleiro do capítulo 6 é um falso profeta. Porém, o cavaleiro do capítulo 19 é um fiel e verdadeiro. Apocalipse 19, 11. O cavaleiro do capítulo 6, do cavalo branco, ele não possui aparência pessoal. Porém, o cavaleiro do capítulo 19, ele tem olhos como chama de fogo, na sua cabeça enfeitada com muitos diademas, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 12 e 13. O cavaleiro do cavalo branco, ele
é apresentado acompanhado com grandes vitórias, mas sim com outros 3 cavaleiros maus, que traz aspecto maus, que está no Apocalipse capítulo 6, do versículo 4 até o 8. Porém, o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse 19, ele aparece bem acompanhado, não é só com 3, mas é com um exército que há no céu, amontado em cavalos brancos, com vestiduras de linhos finíssimos e brancos e puros. Apocalipse capítulo 19 e no versículo 14. O cavaleiro do capítulo 6, ele é desapontado no cenário profético como um tirano. Ele procura vencer, e esse vencer dele, ele quer vencer a qualquer custo. Apocalipse capítulo 6, no versículo 2. Porém, o cavaleiro do cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco, ele julga e peleja com justiça. Então, meus irmãos, o apóstolo, ele contemplou um cordeiro abrindo o segundo selo. E ele escreveu dizendo que viu abrindo o segundo selo, né? E segundo o ser vivente, que dizia vem ver, saiu um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro, ele foi lhe dado para que tirasse a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e também foi lhe dada uma grande espada. O vermelho, a cor vermelha, eu creio que todos sabem que é sangue, que simboliza uma intensificação de uma batalha sangrenta pelas conquistas do poder, pela força bélica. É este segundo cavaleiro, que esse cavalo vermelho, ele é mau, e ele vai trazer guerra através da terra e de muito sangue, derramamento de sangue. À medida que o anticristo, ele galga o poder sobre as nações, a grande espada que esse cavaleiro recebeu, ela demonstra a sua grande aptidão para a guerra. O cavaleiro vermelho anterior, o cavalo anterior que já havia sido apresentado por João, que no caso seria o cavalo branco, ele tem um símbolo também de guerra, que ele demonstra que havia sido visto na sua mão um arco, que esse arco ele é um símbolo também de guerra, que demonstra uma traição, porque quem atira flechas, sarabatana, a Bíblia chama isso aí de dados inflamados, na época dos soldados jeses, eles ficavam escondidos no meio do mato. Na hora que seus inimigos passavam, ele soprava sarabatana, jogava flecha. Então essa arma é uma arma traiçoeira, que atinge na calada. É um símbolo de guerra demonstrado na ligação profética que existe entre os cavaleiros, que é os cavalos maus. E o segundo selo, ele descreve um sermão profético de Jesus acerca do final dos tempos. Marcos, que é o evangelho, ele simboliza o segundo ser vivente, dizendo: quando ouvirdes falar de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos deixou isso escrito em Marcos 3, versículo 7. O profeta Zacarias também teve uma visão de um cavalo vermelho acompanhado de um cavaleiro. E ele escreveu dizendo: eu tive de noite uma visão, eis que um homem montado em um cavalo vermelho estava parado entre
as morteiras que havia no vale profundo. Através dele se achava um cavalo vermelho, um baio e um branco, né? Zacarias capítulo 1, no versículo 8. O cavalo, ele é apresentado na Bíblia como um símbolo de batalha. O poderio militar, citado há cerca de 158 vezes na Bíblia. Quase todas as vezes que o cavalo é citado na Bíblia, ele é associado a uma batalha, uma guerra, ao poderio militar, né? Ele é citado em Jó 39, 19 até o 25. Ele é citado em Salmo capítulo 20, verso 7, né? Que o salmista fala que uns confiam em carros, que outros confiam em cavalo, mas que nós fazemos menção no nome do Senhor. Provérbios 21, versículo 31, e tem muitos outros. O poder bélico de um exército, para medir pelo número de cavalos de guerra, é um exército que possui, na época do Apocalipse, um grande poder que foi escrito nesses dias de hoje, um poder bélico do exército que pode dominar todo o cenário profético. Então, o falso profeta, o ímpeto dele é o quê? É fazer com que as pessoas dê crédito ao anticristo. Ele é como se fosse um falso Espírito Santo. E o anticristo, ele é o grande governo na qual ele vai ocupar todas as posições da terra. Ele vai ser o governo mundial. Ele vai ser o Deus que todos deverão adorar. E ele vai ser também uma única fonte de moeda, papel moeda, que será o chip que será implantado em cada pessoa que estiver presente. Irmãos, eu dou essa parafrase, esse ensinamento, já trazendo para os irmãos que nós não estamos neste período. Hoje nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de ir e vir, nada nos proíbe. Hoje nós temos a oportunidade de servir a Deus com fidelidade, porque o que está profetizado vai acontecer. Jesus falou que passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós sabemos que Jesus vai se manifestar a qualquer instante para arrebatar a igreja. Então, meus irmãos, é momento da gente fazer reparo na nossa própria situação, ver se realmente estamos aptos para poder receber a oportunidade da salvação, do arrebatamento, do harpazo, porque aqueles que ficar vão ter que enfrentar grandes oposições, grandes batalhas, mas nós não vamos fazer parte desse elenco, dessa fase tribulacional. E no próximo estudo eu estarei falando do terceiro selo, né? Porque nós falamos do primeiro e do segundo. Na próxima fase estarei falando do terceiro, do quarto selo, e se der do quinto e do sexto, do sétimo, né? Porque isso vai ser desvendado para nós. Eu gostaria de saber, meus irmãos, se no nosso meio tem alguém que você quer reconciliar com Jesus, se você quer voltar para casa, para o caminho de Deus, e nessa noite que você queira reconciliar, aceitar Jesus, eu estarei disponível aqui para fazer o seu apelo, caso você queira. Tem alguém que você queira aceitar Jesus? Porque isso aqui é algo que não pertence a nós, se nós estivermos em fidelidade e incompatibilidade com a palavra. Nós temos ainda a oportunidade de se safar aqui desse cenário cujo eu trouxe aqui todo o relato. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite?